Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Radhakrishna, sou professor de filosofia, trabalho no núcleo Área Metropolitana Sul, Fazenda Rio Grande, Colégio Desembargador Jorge Andrigueto. O tema da aula de hoje são os filósofos pré-socráticos. Você sabe qual é o significado da palavra pré? A palavra pré significa antes. Você sabe qual é o significado da palavra socráticos? Socráticos referente a Sócrates, ou seja, aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates. Mas não se engane, Sócrates não foi o primeiro filósofo. E quando a gente fala socrático, que refere a Sócrates, às vezes passa a ideia de que ele é o primeiro filósofo. Não. Antes de Sócrates já existia um filósofo. Então é bom que a gente esclareça bem isso daqui. Por quê? Muitos dizem que Sócrates é o pai da filosofia ocidental. Tá, tudo bem, ele pode ser o pai da filosofia ocidental, porque ele é um grande filósofo, porque ele é da cidade de Atenas, porque Atenas é a capital da Grécia, a cidade intelectual. Tá? Então, Sócrates tem sim a sua grande importância aqui para o Ocidente, mas ele não é o primeiro filósofo e nós vamos estudar justamente os filósofos que vieram antes de Sócrates. Muito bem. Tá? Objetivos da aula. O que nós pretendemos com esta aula? Nós pretendemos aprender sobre os principais filósofos pré-socráticos e entender as principais características da filosofia destes primeiros filósofos. Eles são muito importantes, eles estão na origem da filosofia. É com eles que a filosofia começa. Filosofia. Não é possível falar de filósofo sem filosofia, nem de filosofia sem filósofo. Portanto, vamos aprender sobre o surgimento da filosofia e o aparecimento dos primeiros filósofos. Uma ressalva: antes da filosofia tinha o conhecimento mitológico, tinha o poeta. E o que acontece? A filosofia surge substituindo gradativamente a mitologia e aparecem os filósofos substituindo os poetas. E aí temos aí a filosofia e os filósofos pré-socráticos. Quando que isso aconteceu? Por volta do ano 600 a.C. Portanto, tanto o aparecimento da filosofia quanto os primeiros pré-socráticos, os primeiros filósofos, né, chamados de pré-socráticos, isso aconteceu por volta do ano 600 a.C., portanto já tem mais de 2.600 anos. Muito bem? O que estudavam os primeiros filósofos? Eles estudavam a physis. Para os gregos, a palavra physis significa natureza, ou seja, aqueles filósofos que estudavam a natureza. E, aliás, os filósofos pré-socráticos também ficaram conhecidos como fisiólogos, pelo fato de eles estudarem a physis. O que buscavam os primeiros filósofos? Eles buscavam a arqué. A palavra arqué para os gregos significa origem, origem de todas as coisas. Então, os primeiros filósofos estão buscando a origem de todas as coisas, a origem da vida. Tá? E eles vão buscar isso nos elementos da natureza, porque os primeiros filósofos também podem ser chamados de cientistas, mas com certeza não com as ferramentas de hoje. Cada cientista, cada estudioso vai usar as ferramentas de sua época, e os filósofos pré-socráticos utilizam o que tem na época, e o que eles têm na época são os elementos da natureza. E os pré-socráticos vão estudar os elementos da natureza. E quais são os principais elementos da natureza estudados pelos filósofos pré-socráticos? Água, ar, terra, fogo, entre outros. Muito bem, vamos aos filósofos propriamente dito. Começando pelo grande filósofo grego, na história da filosofia, Tales de Mileto. Historicamente, Tales de Mileto é o primeiro filósofo. E muitos estudantes vão me perguntar qual o significado da palavra Mileto. Tales de Mileto, Mileto é de uma família tradicional da Grécia? Não, estudante. Mileto não é uma família tradicional na Grécia. Apesar de que o nome Mileto pode existir, o sobrenome Mileto também pode existir, isso não tem problema nenhum, mas no contexto de Tales, Mileto significa lugar. Tá? Então, Mileto é lugar, a colônia de Mileto. Mas, tradicionalmente, uma pessoa famosa, um filósofo, um pesquisador, ele também poderia
ter como sobrenome o nome do lugar, ou seja, Tales, aquele que nasceu em Mileto, aquele que viveu em Mileto, aquele que morreu em Mileto, aí Tales de Mileto, né? Daí Tales de Mileto. Muito bem, sendo Tales de Mileto um estudioso da física, ele está em busca de um arqué através dos elementos da natureza, então ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai fazer ciência. E depois de muito estudo, Tales vai concluir que a água é a grande arqué, que a água é o princípio originário que dá origem a toda a vida. Então, resumidamente, Tales de Mileto fica conhecido por sua grande arqué, a água. Na história da filosofia, na linha do tempo, como segundo filósofo, nós vamos ter Anaximandro de Mileto. Mileto produziu vários filósofos, tá? E Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, a exemplo do mestre, ele também é um estudioso, ele também é um pesquisador, fisiólogo, estuda os elementos da natureza, cientista. E depois de muitos estudos, Anaximandro vai dizer apeiron. Qual o significado da palavra apeiron para os gregos? Para os gregos, a palavra apeiron significa indeterminado, indefinido, ilimitado. Então, Anaximandro quis dizer o que com apeiron? Ele quis dizer que existe números ilimitados, números infinitos, números indeterminados de elementos que dá origem à vida. Mas, resumidamente, Anaximandro de Mileto ficou conhecido como o filósofo da arqué apeiron. Na linha do tempo, aí na história da filosofia, terceiro filósofo, Anaximenes de Mileto. Mileto produziu então vários filósofos, inclusive vários pré-socráticos, né? Muito bem. E Anaximenes de Mileto era discípulo de Tales de Mileto e colega de Anaximandro de Mileto. Com certeza ele vai concordar com o mestre, Tales de Mileto, e também vai concordar com seu colega, Anaximandro de Mileto. Ou seja, a água de Tales é um arqué, o apeiron de Anaximandro também é um arqué, e Anaximenes não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Mas ele vai continuar estudando, ele também é um fisiólogo, filósofo, pesquisador, cientista, e ele vai em busca da arqué. Depois de muito estudo, ele vai dizer o ar. O ar é a grande arqué que procuramos. O ar é que dá origem à vida. Então, Anaximenes de Mileto fica conhecido por sua arqué, o ar. Vamos sair da colônia de Mileto, vamos para a colônia de Éfeso, com o filósofo Heráclito de Éfeso. Muito bem? Sendo Heráclito de Éfeso também um fisiólogo, ou seja, estuda os elementos da natureza, tem conhecimentos da água de Tales de Mileto, tem conhecimento da arqué, ou seja, do apeiron de Anaximandro, do ar de Anaximenes. Não tem por que discordar, porque realmente esses antecessores dele realmente estudou bastante para chegar à conclusão dessas arqués. Mas Heráclito de Éfeso também, muito estudioso, pesquisador e cientista, vai em busca. Em um determinado momento ele vai dizer, o fogo é a grande arqué, procuramos. E aí então Heráclito de Éfeso fica conhecido por sua arqué, o fogo. No caso de Heráclito de Éfeso, ele também é conhecido por suas teorias sobre o movimento, ele é conhecido como mobilista. E é dele a frase que diz, não banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas, as águas estão também em movimento. Estudantes, acredito que já tenhamos condições de fazer um quiz. Vou postar lá no Prezo para vocês. Tá? Vocês respondam e na próxima aula nós corrigimos juntos. Qual a pergunta? Quais são os principais elementos estudados pelos filósofos pré-socráticos? Respondam lá na próxima aula, corrigimos juntos. Belezinha? Vamos então, depois de propor esse quiz, fazer uma breve retomada da nossa aula de hoje. Nesta aula, nós estudamos os principais filósofos pré-socráticos. Tales de Mileto, com sua arqué água. Anaximandro de Mileto, com sua arqué o apeiron. Anaximenes, com sua arqué o ar. Heráclito de Éfeso, com sua arqué o fogo. Cada filósofo com sua arqué. Para os gregos, a palavra arqué significa indefinido, indeterminado, ilimitado. Então, nesse caso, não seria arqué, né? Nesse caso, só vale também para a arqué de Anaximandro, como indeterminado, como indefinido. Tá? Mas a arqué verdadeiramente para os gregos significa, né? A arqué significa origem. Tá? E Anaximandro de Mileto, muito interessante esse filósofo Anaximandro, ele vai dizer que a arqué é um elemento determinado,
é um elemento indefinido, que é o significado da palavra apeiron para os gregos. Então, unindo a palavra apeiron e a palavra arqué, então, fica para Anaximandro de Mileto. Tá? Achei muito interessante. Acho muito interessante esse elemento de Anaximandro de Mileto. Vale destacar que Anaximandro falou sobre um elemento muito interessante, que é o apeiron. Muito bem, aprendemos nessa aula que os primeiros filósofos também ficaram conhecidos como fisiólogos por ser estudantes da física. Eles buscam arqué, que é o elemento, que é o princípio originário, ou seja, arqué significa a origem de todas as coisas. Muito bem, referências. Para preparar esta aula, li o livro Convite à Filosofia, da filósofa brasileira Marilena Chauí, tá? Da editora Arca. Essa é uma leitura recomendável, estudante. Leia o livro Convite à Filosofia, da filósofa brasileira Marilena Chauí. Muito bom. Por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!